olha só, eu não tinha muita opção, como eu falei, em Brasília não tinha muita opção. Então, o que eu fiz? Assim que eu me formei, em 2004, saiu um concurso, alguns meses antes de eu me formar, saiu um concurso para contrato temporário do Ministério da Saúde. Como que era esse concurso? Não era um concurso, mas não era para ser servidor público, também não era CLT. Você assinava um contrato com a União com validade de 4 anos. E tinha lá o salário, 13º e tudo, mas só tinha validade de 4 anos. Era um contrato temporário. Então, assim, eu me formei em 2004 e comecei a trabalhar no Ministério da Saúde com esse contrato. Então eu tinha ali meio 4 anos de deadline para conseguir alguma outra coisa, né? E no início você ainda fica assim, mas 4 anos é tanto tempo, né? Eu tenho tempo, até lá eu passo. Só que a preparação para concurso demora anos, né? Em alguns casos. E então, assim, eu não estava levando tão a sério e acabava estudando só depois do edital, não tinha consistência, não tinha disciplina, não levava a sério e, lógico, não dava resultado nenhum. E uma coisa que eu já ouvi você falando que eu acho que é bem interessante é assim, essa questão emocional. Eu vejo que você dá bastante dica emocional até no seu perfil. Sim. E essa parte emocional, igual você falou, você tem 4 anos, seu deadline. Sim. Talvez do primeiro de boa, no segundo, aí do segundo pra frente o negócio começa a apertar, Exatamente. E aconteceu uma coisa comigo nesses 4 anos que foi, assim, terrível na minha visão, né? Porque eu estava vivendo isso. O que aconteceu? Vai parecer que é uma piada, mas eu trabalhava no Ministério da Saúde com um cara indiano. Ele nasceu na Índia, na parte da Índia que fala português, mas ele nasceu na Índia. Em Goa? Exatamente, Goa. Goa fala português, exatamente. Né? E aí ele estava lá trabalhando no Ministério da Saúde também. E ele era casado com uma mulher que trabalhava na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Porque como é que funciona? Né? O Distrito Federal não é Estado e também não é município. Então, no município você tem a Câmara Municipal, no Estado você tem a Assembleia Legislativa. Então, lá em Brasília, eles misturaram dois, fizeram a Câmara Legislativa, certo? E ela trabalhava lá como taquígrafa. E o salário é bom, o Legislativo normalmente tem um salário bom, né? E saiu esse concurso da Câmara Legislativa em 2005. Aí eu fui lá fazer para analista comum, tal, não consegui, sem a menor chance. E esse meu colega indiano falou assim, eu vou começar a estudar taquigrafia para fazer o próximo e tudo mais. Eu falei, como que é isso? Aí ele me falou, você escreve com sinais para anotar o discurso de forma mais rápida e tal. Aí eu peguei a prova que tinha sido feita pelos taquígrafos e resolvi em casa, né? Eu fiz como se fosse um simulado ali, né? Pela minha nota, eu teria ido para a segunda fase, que é a prova prática. Eu falei assim, então eu estudei, na minha cabeça eu tinha estudado muito para analista, mas não tinha, né? Mas eu estudei muito e não consegui ir não tive a minha redação corrigida. Mas nessa daqui eu não estudei nada específico para taquígrafo e eu estaria na prova prática. Então eu só preciso aprender a prática, eu entro. Né? Na teoria fica bem simples. Sim. Né? Só fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar taquigrafia e estudar as matérias normais de um concurso de taquigrafia, que o principal é português. E estava com previsão de sair o concurso da Câmara dos Deputados para taquígrafo, dali um ano, um tempo assim, né? E eu falei, é a minha chance, eu tenho 1 ano para aprender a taquigrafia, eu já tinha um conhecimento mais ou menos para me levar para a segunda fase. Então, se eu focasse nisso, eu conseguiria melhorar. Então, é o meu caminho para o cargo público e ainda no Legislativo Federal, excelente, né? E aí eu tentei seguir esse caminho e dediquei a minha vida toda a isso, só que esse concurso enrolou, teve processo judicial, o concurso ficou travado. O que aconteceu? Eu estudei o ano de 2007, foi 2007. 2007, no início de 2007 saiu o edital, e eu tinha começado a estudar no início de 2006, a taquigrafia. Eu falei, beleza, fiz as provas objetivas e estava classificado para a prova prática. E aí o concurso brecou na justiça, ficou 1 ano e meio travado,
E a prova objetiva só foi acontecer em 2009. Eu tinha entrado em janeiro de 2009. Eu tinha entrado no meio do ano de 2004 naquele contrato temporário de 4 anos. Então, o que aconteceu? Então, em janeiro de 2009, eu estava aí, no dia da prova, 1 mês desempregado, sem salário nenhum. E a tensão, né, desesperado, porque eu tinha focado tudo nisso. Eu não estudei para outros concursos. O que eu falei que não ia dar para fazer no concurso do Itamaraty, eu fiz para isso. Eu estudava só a matéria de taquigrafia, só treinando taquigrafia, e o concurso travou. Eu estava super nervoso. Eu falo o negócio da mentalidade, porque eu acredito que a parte da mentalidade atrapalha muito a vida dos concurseiros. Eu estou, inclusive, escrevendo um livro, terminando de escrever um livro sobre isso. Quero falar sobre o livro depois. Fala sim. Mas no dia da prova lá, a minha mão tremia. Eu estava desesperado, porque eu estava desempregado, literalmente. A minha esposa, na época, ganhava R$1.000. Né? Nossa! Era só ela que estava trabalhando, e ela ganhava R$1.000 por mês. Como que você vai fazer uma prova que depende de atenção, a mão não pode tremer e tudo mais? Não tem como. Se você, eu já falei, concurso você tem que querer muito, mas precisar pouco. Porque se você deixar o seu emocional atrapalhar, mesmo que você tenha estudado muito, o seu desempenho não vai ser de acordo com o seu estudo. Porque a tranquilidade na hora de fazer a prova é importante. Eu acompanhei vários alunos agora para o concurso da Câmara que teve no ano passado, e eles me pediram uma dica de véspera. Me dá uma dica para a prova da Câmara, vai ser amanhã. Aí eu postei uma foto de um tigre e um ditado tailandês que eu conhecia, que é: você precisa estar calmo para lutar com um tigre. Essa é boa. É bem interessante. Eles levaram isso para a prova e depois me mandaram mensagem. Eu fiquei assim, super emocionado com o feedback do pessoal depois da prova. Mas isso é lá na frente. Voltando lá no mundo dos concursos, E essa questão também desse intervalo no concurso é ruim, porque você não consegue nem se preparar para outro, né? Você tá, não, vai sair. Porque como é que você vai se concentrar em outro concurso? Tipo, se você tá na prova prática, ou em alguns concursos que tem prova física, né, no TAF, eu tô lá no TAF para ser policial federal, para ser da PRF, para ser delegado, que tem TAF também, e o concurso pode sair a qualquer momento, tá com a liminar aí, pode ser amanhã, pode ser semana que vem e tal, e você vai ter que fazer não sei quantas barras, correr não sei quantos quilômetros. O cara vai ficar focado nisso, ele não vai sentar assim, abrir a Constituição no artigo 1, não, eu vou me preparar para o próximo. Se você já está na boca ali para né? Ainda mais se você não tem cargo nenhum, que era o meu caso. Porque assim, se eu tivesse já num cargo público, com estabilidade, com um salário razoável, tivesse querendo só meio que melhorar de vida, eu teria muito mais tranquilidade. Mas eu não tinha nada. É que casou de você estar desempregado há 1 mês, né? Cara. Porque esse daí que você fez é processo seletivo, né? Não é um concurso público, né? Qual? O de 2004? Ele não é para temporário, né? Então temporário. Não é concurso público. É processo seletivo, né? Como processo seletivo mesmo. E porque o contrato é desse jeito, não tem vínculo. É só aquele contrato ali durante 4 anos. Eu brincava assim, eu podia ser o melhor funcionário do Ministério. Chegou o final da validade do contrato, um abraço, tchau e rua. Esses contratos normalmente eles são de 1 ano, prorrogável por mais 1, prorrogável por mais 1, prorrogável por mais 1, no máximo 4. Até chegar em 4. E o que eu já vi de acontecer, a pessoa era tão boa que depois eles conseguiram um cargo comissionado para a pessoa. Acontece, né? Mas eu não tinha muito esse perfil de ir atrás, porque isso envolve muita política, né? Exatamente. Isso envolve muita política e eu nunca tive esse perfil muito político. Eu sempre foquei no trabalho, tentar fazer o melhor trabalho que eu podia. Mas nessa de conversar, de vir aqui, não sei o quê, nunca foi minha praia. E o problema do cargo comissionado é que você fica na corda bamba, né? A qualquer momento. Isso também não tinha como, né? A qualquer momento, né? Porque o grande chamariz do concurso público, para mim, era justamente a questão da estabilidade. Porque eu queria ter... isso era uma coisa que pesava para mim. Eu ficava pensando assim, poxa, eu posso ser o melhor funcionário do Ministério inteiro e eu vou ser demitido daqui a 4 anos. Eu quero um lugar onde eu continue
tentando ser o melhor funcionário que eu possa ser e eu não vá ser demitido. Então eu quero focar no trabalho, na entrega, nos resultados. Sempre foi a minha filosofia e foi assim que eu fiz. Você estava ali na boca do... E aí saiu o concurso para taquígrafo da Câmara, aconteceu tudo isso, o tempo foi passando, acabou o meu contrato. E eu fiz tudo, investi tudo que eu tinha naquele concurso e eu não fui aprovado. Eu fiz a prova prática e não consegui ser aprovado. Muito nervoso. Tinha estudado anos e anos. É como eu falo. A parte mental vai atrapalhar o seu resultado, mesmo que você tenha estudado muito. Eu estudei tanto, eu treinei tanta taquigrafia a ponto de eu ter que dormir com aqueles emplastos sabiá, sabe? Aquelas coisas coladas que tem cheiro de gelol, assim, né? Nas costas, no ombro. Eu sentia dores terríveis, porque eu treinava o dia inteiro. Deixa eu te perguntar, tecnicamente, desculpa a minha ignorância. Para mim, o taquígrafo era aquele que fazia no teclado, diminuindo a palavra, não é aquilo lá não. Não. Nos Estados Unidos tem essa figura. Se você for ver um filme de tribunal nos Estados Unidos, tem um cara numa maquininha pequenininha que ele fica digitando assim, né? Aquele ali eles chamam de estenógrafo. Aquele cara, ele não digita, não é abreviatura, são sinais também. Ele tem menos teclas, não é a tecla de um teclado comum, né? Mas também é sistema de código e ele faz. No Brasil, a gente não usa essa máquina. A gente faz no lápis, no papel, com sinais. Um pequeno sinal, às vezes, significa umas 3, 4 palavras, alguma frase que é muito repetida nos tribunais, por exemplo, vistos e relatados os presentes autos, defiro, não sei o quê. Alguma coisa que sempre tem, quando você está lendo uma sentença. Então, você faz um sinal ali que você ganha tempo, né, para poder fazer. Então, não tem máquina, é no lápis. No lápis e no papel. E aí eu falei que eu treinei tanto, tem até uma história que é ótima. Eu estava lá, eu trabalhava no Ministério da Saúde, mas estava treinando para taquígrafo da Câmara. E um dia eu fui numa reunião de trabalho da Câmara, era um dia inteiro de reunião, fez a reunião na hora do almoço. Um reunião de trabalho do Ministério da Saúde. Aí eu vou até afastar aqui rapidinho. Na hora do almoço, saiu todo mundo. O que eu fazia? Eu tinha no meu celular, na época, algumas gravações de discurso, porque o taquígrafo anota discurso, taquígrafo legislativo. Anota discurso. Então eu tinha algumas gravações do curso que eu fazia na época. Eu botei um fone de ouvido aqui assim, né? Peguei um papel e uma caneta e eu tava lá assim, né? Só rabiscando, assim. Aí chegou uma moça, botou a mão no meu ombro e falou assim: "Você é médium?" Achou que você estava psicografando. Exatamente, porque eu estava bem assim, concentrado, um monte de rabisco no papel assim que não dava para entender nada, né? Porque quem não estuda não entende. Essa é boa. Mas você faz o sinal igualzinho. Exatamente. Aí ela botou a mão no meu ombro e falou assim: "Você é médium?" Nossa, até onde eu saiba não, viu? Mas você tá me deixando assustado agora. Aí eu falei, não, até eu fui pego de surpresa, né? Mas depois eu poderia ter aproveitado e falar assim: "Sou sim, essa carta é para você." Só que eu escrevi em códigos, tá? Mas, então assim, eu treinei muito, mas no dia da prova, o meu psicológico estava extremamente comprometido e abalado, e eu não consegui ter o resultado que eu queria, que era a minha aprovação. Mas você foi muito mal? Olha, fui.